A estrada de terra estava silenciosa quando Dona Helena tropeçou pela terceira vez. Seus 78 anos pesavam em cada passo, e o sol de meio-dia queimava sem piedade. Ao seu lado, seu marido Osvaldo segurava as rédeas do único bem que lhes restava, um burro velho e cansado como eles. "Não podemos parar, Helena", murmurou Osvaldo, os olhos marejados. "Eles disseram que não querem mais nos ver. 3 dias antes, seus próprios filhos os haviam colocado para fora de casa. A casa que eles construíram com as próprias mãos. A casa onde criaram Rodrigo e Amanda com todo o amor do mundo. Mas o amor, descobriram tarde demais, nem sempre é correspondido. Vocês são um peso", foram as últimas palavras de Amanda antes de fechar a porta. Enquanto isso, a 15 quilômetros dali, Júlia chorava escondida no banheiro de um posto de gasolina. Seus 2 filhos pequenos, Davi e Estela, esperavam do lado de fora, famintos. Ela tinha apenas R$ 12 no bolso e uma mochila velha nas costas. O pai das crianças havia desaparecido há meses e o despejo de sua casa acontecera naquela manhã. 2 abandonos, 2 famílias destroçadas. Uma estrada que os levaria ao mesmo destino. O que ninguém imaginava é que o encontro desses caminhos desesperados criaria uma família mais forte do que o sangue poderia criar. Uma reviravolta que provaria que a bondade ainda existe e que às vezes vem dos lugares mais improváveis. Mas antes que tudo se transformasse, eles precisariam enfrentar a tempestade mais violenta de suas vidas. E uma descoberta chocante sobre o passado mudaria absolutamente tudo. Esta é uma história sobre abandono, mas também sobre renascimento, sobre como as pessoas que a vida joga no chão podem se levantar juntas e construir algo que nem mesmo o sangue conseguiu criar. Você vai conhecer Dona Helena e seu Osvaldo, 2 idosos que dedicaram a vida inteira aos filhos, apenas para serem descartados como objetos velhos. Vai conhecer Júlia, uma mãe solteira que perdeu tudo, mas não perdeu a capacidade de enxergar dor nos olhos dos outros. O encontro deles não foi acidental, foi necessário. Ao longo desta história, você vai testemunhar reviravoltas que vão apertar seu coração, vai se emocionar, vai se revoltar e vai, acima de tudo, acreditar novamente na humanidade. Mas antes de começarmos, eu quero saber de você. De qual cidade você está assistindo esse vídeo? Deixe aqui nos comentários. Adoro saber que nossa história alcança pessoas de tantos lugares diferentes. E se você ainda não é inscrito no canal, clica naquele botão vermelho agora, porque você não vai querer perder as próximas histórias que vão mexer com seu coração. Ativa o sininho também, porque a cada semana eu trago uma história real e emocionante de superação, bondade e justiça. Agora pega aquele cafezinho, se acomoda aí e vem comigo nessa jornada. Te garanto que você não vai conseguir parar de assistir. Preparado? Então vamos começar do início. Helena acordou naquela manhã com um aperto no peito. Não era a primeira vez que sentia aquilo nas últimas semanas, mas naquele dia específico a sensação era diferente, mais pesada. Como se o ar dentro de casa estivesse carregado de algo que ela não conseguia nomear. Osvaldo já estava acordado, sentado na cadeira de balanço que ele mesmo havia feito 40 anos atrás. Olhava para o nada, com aquela expressão que Helena aprendera a reconhecer. Era medo. "Eles vão falar com a gente hoje", disse ele, sem tirar os olhos da parede. Helena não precisou perguntar sobre quem ele falava. Rodrigo e Amanda haviam marcado uma reunião de família para aquela tarde. Nas últimas semanas, os 2 mal olhavam nos olhos dos pais. Conversavam baixo pelos cantos, faziam contas em papéis que escondiam quando os pais chegavam perto. A casa onde moravam pertencia legalmente a Rodrigo. Helena e Osvaldo haviam transferido a escritura 5 anos antes, quando Rodrigo prometeu que cuidaria de tudo, que eles envelheceriam ali com dignidade. Amanda, a filha caçula, morava com o marido 3 ruas abaixo, mas passava o dia inteiro na casa dos pais, ajudando. Só que, nos últimos meses, a ajuda tinha se transformado em outra coisa, em fiscalização, em impaciência, em suspiros cansados toda vez que Helena demorava para subir a escada ou quando Osvaldo esquecia onde tinha deixado os óculos. Às 15 horas, Rodrigo e Amanda sentaram-se à mesa da cozinha. O marido de Amanda, um homem de negócios chamado Fábio, estava junto.
Helena sentiu o estômago revirar. Pai, mãe, vocês sabem que a gente ama vocês, começou Amanda, evitando o olhar deles. Helena conhecia aquele tom. Era o mesmo que as pessoas usavam antes de dar notícias ruins. O mesmo tom do médico quando disse que a cirurgia de Osvaldo seria arriscada. O mesmo tom do gerente do banco quando negou o empréstimo para o tratamento da neta, a filha de Rodrigo, anos atrás. A situação é a seguinte: Rodrigo assumiu o controle, falando rápido, como se decorado. A casa precisa de reformas grandes, a estrutura está comprometida. E, bem, o Fábio conseguiu um comprador que paga muito bem. A gente vai vender. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Vender? A voz de Helena saiu fraca. Mas esta é nossa casa, filho. A gente morou aqui a vida inteira. Onde a gente vai ficar? A gente pensou nisso. Amanda se apressou em falar. Vocês vão para um asilo, um lugar bom, com enfermeiras, com cuidados adequados. Asilo? Osvaldo levantou-se tremendo. Vocês querem nos colocar num asilo? Não é assim, pai. Rodrigo levantou as mãos, defensivo. Vocês precisam de cuidados que a gente não pode dar. O senhor esquece as coisas, a mãe mal consegue andar direito. É o melhor para todo mundo. O melhor para todo mundo? Helena repetiu, deixando as lágrimas caírem livremente. Ou o melhor para vocês. O rosto de Amanda ficou vermelho de raiva. Amanda endureceu. Ali estava, a verdade por trás da máscara de preocupação. Mãe, a senhora não entende. A gente tem contas para pagar, filhos para criar. O Tomás vai começar a faculdade ano que vem e é caro. A gente precisa desse dinheiro. Nós criamos vocês com o pouco que tínhamos. A voz de Osvaldo saiu rouca de emoção. Trabalhei 30 anos na fábrica para dar estudo para vocês. Sua mãe costurou de madrugada para comprar os livros de vocês. E agora, a gente é um peso? É exatamente por isso. Amanda explodiu, mostrando finalmente o que realmente sentia. Vocês deram tudo para nós, e agora não sobrou nada. Nada para nós, nada para vocês. A casa está caindo aos pedaços, vocês não têm dinheiro guardado, vivem de uma aposentadoria ridícula. A gente não pode sustentar isso tudo. As palavras caíram como pedras. Helena sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Então é isso? Osvaldo murmurou. A gente dedicou a vida inteira para vocês e agora somos descartados como móveis velhos? Fábio, que estava calado até então, finalmente falou, com a frieza de um homem de negócios. Sejamos práticos. O asilo não aceita vocês porque não tem como pagar. Verificamos. A única opção real é vocês irem morar com algum parente distante ou se virarem. Se virarem? Helena não acreditava no que ouvia. Como assim se virarem? Vocês têm aquele burro, disse Rodrigo, como se estivesse oferecendo uma solução razoável. Podem vender ou usar para carregar coisas. Podem procurar trabalho. Não sei, dá um jeito. O burro em questão era Trovão, um animal que Osvaldo criava há 15 anos, desde que se aposentou e começou uma pequena horta para passar o tempo. Era praticamente um membro da família. Vocês não podem fazer isso, Helena implorou. Somos seus pais. E vocês vão entender um dia, disse Amanda, levantando-se. Quando vocês tiverem filhos para proteger, vão entender que às vezes a gente tem que fazer escolhas difíceis. Nós fizemos essas escolhas, disse Osvaldo, com a voz quebrada. E escolhemos vocês, sempre. Mas não havia mais o que falar. No dia seguinte, Rodrigo entregou 2 mochilas velhas aos cais, com algumas roupas e um pouco de comida. Entregou também R$ 200, para ajudar nos primeiros dias, e levou Helena e Osvaldo até a porta. Sinto muito, foi tudo o que ele disse, antes de fechar a porta na cara deles. E assim, sob o sol escaldante de uma terça-feira de outubro, 2 idosos que deram tudo pela família começaram a caminhar pela estrada de terra, sem destino, sem esperança, acompanhados apenas por um burro chamado Trovão. Helena olhou para trás uma última vez. Amanda estava na janela, observando. Mas quando seus olhares se cruzaram, a filha fechou a cortina. Osvaldo segurou a mão da esposa e sussurrou. Nós vamos sobreviver. A isso, Helena. De alguma forma vamos sobreviver. Mas naquele momento, enquanto a casa que construíram desaparecia ao longe, nem ele mesmo acreditava nessas palavras. E o pior ainda estava por vir. Na mesma manhã em que Helena e Osvaldo foram expulsos de casa, Júlia acordou com batidas violentas na porta.
Abra! Ordem de despejo! Ela conhecia esse dia. Vinha adiando o inevitável havia 3 meses, desde que perdeu o emprego na fábrica de costura. 2 semanas depois, o pai dos seus filhos, Leonardo, simplesmente desapareceu. Levou o pouco dinheiro que tinham guardado e nunca mais voltou. Júlia tinha 29 anos, mas sentia que tinha vivido 3 vidas. Engravidou de Davi aos 22, logo depois que Leonardo prometeu que se casariam. O casamento nunca aconteceu. Estela chegou 2 anos depois, e com ela vieram as dívidas, as brigas e a sensação constante de estar se afogando. Mamãe, o que está acontecendo? Davi, de 7 anos, segurava a irmãzinha de 5 com medo nos olhos. Está tudo bem, meu amor. Júlia mentiu, colocando o pouco que podiam carregar numa mochila surrada. A gente vai fazer uma aventura hoje. Mas não era aventura, era desespero. O oficial de justiça entrou com 2 homens grandes. Eles não foram cruéis, mas foram eficientes. Em 20 minutos, tudo o que Júlia havia construído estava na calçada. Seus móveis velhos, as roupas das crianças, os desenhos que Davi fazia e colava na geladeira, tudo. A senhora tem até às 18 horas para retirar seus pertences da calçada, disse o oficial sem olhar nos olhos dela. Depois disso, será considerado lixo e o caminhão vai recolher. Júlia olhou para a pilha de coisas. Como ela levaria tudo? Para onde? Não tinha para onde ir. Sua mãe havia falecido 2 anos antes. Seu pai, um homem amargo e alcoólatra, havia expulsado ela de casa quando engravidou. Você fez sua cama, agora deita nela, foram suas últimas palavras. As amigas que tinha sumiram quando o dinheiro acabou. A irmã, Patrícia, tinha se mudado para o sul e mal respondia mensagens. Júlia estava completamente sozinha. Mamãe, eu estou com fome. Estela puxou a blusa dela. Júlia verificou os bolsos. 12 reais. Era tudo o que tinha no mundo. Vamos tomar um café da manhã bem gostoso, disse ela, forçando um sorriso. E depois decidimos o que fazer. Elas caminharam até o posto de gasolina 2 ruas abaixo. Júlia comprou 2 pães com manteiga e um copo de suco para as crianças dividirem. Ela não comeu nada. Os 12 reais viraram 7. Enquanto Davi e Estela comiam, Júlia trancou-se no banheiro e chorou. Chorou todo o desespero, toda a frustração, toda a raiva. Como tinha chegado àquele ponto? Ela que sempre fora lutadora, que sempre encontrou um jeito de sobreviver. Pegou o celular velho com a tela rachada. Tinha 12% de bateria. Começou a fazer ligações. Patrícia, por favor, atende. Nada. Caixa postal. Tentou a prima. Nada. Tentou a antiga chefe da fábrica, Dona Silvia, que sempre foi gentil. A ligação completou. Alô? Dona Silvia? É a Júlia. Júlia, como você está? Não estou bem, Dona Silvia. A voz dela quebrou. Fui despejada hoje. Estou com meus filhos na rua e não tenho para onde ir. A senhora poderia... Ai, minha filha, o tom de Dona Silvia mudou imediatamente. Eu adoraria ajudar, mas você sabe como está a situação. A fábrica fechou mais uma linha de produção. Eu mesma estou com medo de perder o emprego. Não tenho condições. Eu entendo. Júlia desligou antes de começar a chorar novamente. Mais 3 ligações, 3 desculpas educadas, 3 portas se fechando na cara dela. Quando saiu do banheiro, Davi olhou para ela com aqueles olhos grandes e assustados. Mamãe, para onde vamos agora? Júlia não tinha resposta. Literalmente não sabia o que fazer. Eles ficaram no posto até o sol começar a se pôr. O gerente, um homem barrigudo chamado Nestor, aproximou-se dela. Moça, sinto muito, mas vocês vão ter que sair. Não podem ficar aqui. Para onde eu vou? Júlia perguntou, sem forças para discutir. Tem um abrigo na cidade vizinha, ele disse, com uma ponta de pena na voz. Fica a uns 15, 20 quilômetros daqui, seguindo pela estrada principal. 20 quilômetros? Com 2 crianças pequenas? Nestor deu de ombros. É o que eu sei que pode ajudar. Boa sorte. E assim, com uma mochila nas costas, 7 reais no bolso e 2 crianças cansadas, Júlia começou a caminhar. A estrada era longa e poeirenta.
Estela chorava porque os pés doíam. Davi tentava ser forte, mas ela via o medo nos olhos dele. O sol se punha rapidamente e logo estariam no escuro. Mamãe, eu não aguento mais! Estela parou de andar. Júlia a pegou no colo, mesmo com as próprias pernas tremendo de exaustão. Davi segurava a barra da blusa dela como se tivesse medo de se perder. Foi quando ouviu um barulho estranho na estrada à frente. Passos lentos, um som que ela não conseguia identificar. O coração disparou. Medo. E se fossem bandidos? E se fosse alguém perigoso? Ela parou, considerando voltar. Mas voltar para onde? Os passos ficaram mais próximos. E então, na curva da estrada, iluminados pelos últimos raios de sol, apareceram duas figuras. Dois idosos. Um homem curvado, uma mulher mancando. E entre eles, um burro velho puxando uma pequena carroça improvisada. Júlia e Helena se olharam ao mesmo tempo. Dois pares de olhos cheios de lágrimas. Dois rostos marcados pelo abandono. Duas almas destroçadas que, sem saber, estavam prestes a se salvar. Boa tarde, Helena disse, com a voz cansada, mas gentil. Vocês estão bem? Júlia abriu a boca para responder, mas nada saiu, só conseguiu chorar. E naquele momento, algo mágico aconteceu. Osvaldo se aproximou, tirou um pano velho da bolsa e ofereceu para ela limpar as lágrimas. Nós também estamos perdidos, ele disse, com um sorriso triste. Talvez a gente possa se perder junto. E foi assim, numa estrada empoeirada, sob um céu que começava a escurecer, que 4 vidas destroçadas e 2 crianças assustadas se encontraram. Mas eles ainda não sabiam que esse encontro não era coincidência, era destino. A noite caiu rápido demais. O céu, que ainda tinha tons de laranja, de repente virou um manto negro salpicado de estrelas. E com a escuridão veio o frio. Não podemos continuar andando no escuro, disse Osvaldo, olhando ao redor. É perigoso, podemos cair num buraco, ou pior. Júlia segurava Estela, que já dormia em seus braços. Davi cambaleava de cansaço ao lado dela. Helena também mal se aguentava em pé. Todos estavam no limite. Ali, Helena apontou para uma pequena construção abandonada a uns 50 metros fora da estrada. Parece um galpão velho. Pelo menos teremos um teto hoje. Não era muito. As paredes de tijolos estavam descascadas, metade do telhado havia desabado e o cheiro de mofo impregnava o ar. Mas tinha um canto seco, protegido do vento, e para eles, naquele momento, era um palácio. Osvaldo amarrou Trovão do lado de fora, próximo a um pequeno riacho que corria atrás do galpão. O burro bebeu água avidamente, tão exausto quanto seus donos. Dentro, os 5 se acomodaram no chão de terra. Helena tirou da mochila 2 mantas finas, as únicas coisas que conseguira levar da antiga casa. Estendeu uma sobre as crianças e outra ofereceu a Júlia. Fique com ela, Júlia recusou. A senhora precisa também. Criança vem primeiro, Helena insistiu, cobrindo Davi e Estela com cuidado maternal. Sempre foi assim na minha casa. Júlia sentiu um nó na garganta. Fazia tanto tempo que alguém cuidava dela, que alguém pensava nela, que havia esquecido como era ser tratada com gentileza. O que aconteceu com vocês? Perguntou baixinho para não acordar as crianças. Helena e Osvaldo se entreolharam. O silêncio pesou por um momento. Então, lentamente, Helena começou a contar. Falou sobre os filhos que criaram com tanto amor, sobre os sacrifícios, as noites sem dormir, os sonhos adiados. Falou sobre como transferiram a casa para Rodrigo, confiando que ele cuidaria deles na velhice. Falou sobre a reunião de família 3 dias atrás, sobre as palavras cruéis de Amanda, sobre a porta se fechando na cara deles. A gente nunca imaginou, a voz de Osvaldo estava carregada de dor. Nunca imaginou que criar filhos com tanto amor poderia terminar assim. Júlia sentiu as lágrimas correrem. Aquela história ressoava dentro dela de uma forma estranha. Ela também havia sido abandonada. Pelo pai de seus filhos, pelo próprio pai. Por todos que prometeram estar ao seu lado. E você? Helena perguntou gentilmente. O que trouxe você e suas crianças para essa estrada?
Júlia contou. Contou sobre Leonardo, que prometeu o mundo e desapareceu. Sobre o despejo, sobre as ligações não atendidas, sobre o desespero de não ter absolutamente ninguém. Eu tenho tanto medo, ela confessou, as palavras saindo num sussurro quebrado. Medo de não conseguir proteger meus filhos, medo de falhar com eles, medo de que um dia eles olhem para mim e vejam alguém que não prestou. Você não vai falhar. Helena segurou a mão dela. Porque você está lutando. E uma mãe que luta, que não desiste, nunca falha. Não importa quão difícil fique. Mas como eu vou sair disso? Não tenho dinheiro, não tenho casa, não tenho trabalho. Nós também não temos nada, disse Osvaldo. Só temos uns aos outros agora. Mas sabe de uma coisa? Já é mais do que tínhamos ontem. Havia uma sabedoria profunda naquelas palavras. Uma sabedoria que só vem com décadas de vida, de perdas, de aprender a encontrar luz mesmo na escuridão mais profunda. Vocês acham que... Júlia hesitou. Vocês acham que a gente podia seguir juntos? Pelo menos até chegarmos na cidade? Seria mais seguro, e as crianças gostaram de vocês. Helena sorriu, e foi o primeiro sorriso genuíno em dias. Seria uma honra. Naquela noite, espremidos num galpão abandonado, com fome no estômago e incerteza no coração, algo bonito começou a nascer. Não era apenas companhia, era família. Uma família escolhida, não pelo sangue, mas pela necessidade mútua de não estar sozinho no mundo. Você já se inscreveu no canal? Se essa história está tocando seu coração, não esquece de se inscrever para não perder os próximos capítulos. Davi acordou no meio da noite assustado. Ele havia sonhado que a mãe tinha ido embora, que ele estava sozinho. Quando abriu os olhos e viu o ambiente estranho, começou a chorar baixinho. Ei, pequeno guerreiro! Osvaldo, que não conseguia dormir, sentou-se ao lado dele. Está tudo bem, sua mãe está bem aqui, ó. Eu tive um sonho ruim, Davi soluçou. Eu também tenho sonhos ruins às vezes. Osvaldo passou a mão carinhosa no cabelo do menino. Mas sabe o que eu aprendi? Que depois da noite mais escura sempre vem o amanhecer. E o sol sempre nasce, Davi. Sempre. O senhor é tipo um vovô? Osvaldo sentiu o coração apertar. Ele tinha um neto, Tomás, o filho de Rodrigo. Um menino que ele amava profundamente, mas que foi ensinado a ver os avós como peso. Fazia meses que não o via. Eu gostaria de ser, ele respondeu, a voz embargada. Se você me deixar. Davi se aconchegou no peito dele. Eu nunca tive um vovô. Meu pai foi embora, e o pai da mamãe não gosta da gente. Então agora você tem, Osvaldo o abraçou. E eu prometo que nunca vou embora. Era uma promessa pesada, uma promessa que ele não sabia se conseguiria cumprir. Mas naquele momento, sentindo o calor daquela criança que não tinha nada a ver com ele, mas que já ocupava um espaço no seu coração, Osvaldo decidiu que tentaria. Custasse o que custasse. Quando o sol nasceu, eles acordaram com o canto dos pássaros. O corpo todo doía, a fome apertava, mas havia algo diferente no ar. Havia esperança. Temos que continuar, disse Júlia. A cidade não pode estar muito longe. Helena preparou o pouco que tinham. Restava um pão velho e meio, que ela dividiu entre as crianças. Os adultos não comeram nada. Quanto dinheiro a gente tem no total? Perguntou Osvaldo. Fizeram as contas. Júlia tinha R$7. Helena e Osvaldo tinham R$145. Total, R$152. Era tudo. A gente precisa fazer esse dinheiro durar, disse Helena. Não sabemos quanto tempo vai demorar para encontrarmos trabalho. Eles pegaram a estrada novamente. Encontrar trabalho. Encontrar um teto. Reconstruir a vida do zero. Parecia impossível, mas pelo menos não estavam mais sozinhos. Mal sabiam eles que a jornada que começava naquele dia seria muito mais difícil do que imaginavam, e que o passado estava prestes a alcançá-los de uma forma que ninguém poderia prever. No terceiro dia de caminhada, o céu começou a escurecer de uma forma antinatural. Nuvens pesadas e cinzentas surgiram do nada, engolindo o sol da tarde. Isso não é bom, murmurou Osvaldo, olhando para cima com preocupação. Vem tempestade forte. Eles haviam parado à sombra de uma árvore grande para descansar. Estela reclamava que os pés doíam e Helena mal conseguia andar com a perna direita, que inchara durante a caminhada.
Júlia carregava a menina no colo já fazia 1 hora e seus braços tremiam de exaustão. Precisamos achar abrigo, disse Helena, mas não vejo nada por perto. A região era praticamente deserta. Campos vazios de um lado, mata fechada do outro. A estrada se estendia infinitamente à frente e atrás deles. Ali, Davi apontou, tem uma casa. Ele estava certo. A uns 200 metros da estrada, meio escondida entre árvores, havia uma casa. Era velha, as janelas estavam sujas, mas parecia habitada. Havia roupas no varal e fumaça saindo da chaminé. Vamos pedir ajuda, disse Júlia. Talvez deixem a gente esperar a tempestade passar. Eles se aproximaram da casa. Um portão de madeira rangeu quando Osvaldo o abriu. 3 cachorros começaram a latir furiosamente. Um homem saiu da casa segurando uma espingarda velha. Saiam da minha propriedade, ele gritou. Era um senhor na faixa dos 60 anos, rosto queimado de sol, expressão dura. Por favor, senhor, Helena levantou as mãos em gesto de paz. Só queremos um lugar para esperar a chuva passar. Temos crianças. Não quero saber, ele cuspiu no chão. Todo dia aparece um pedindo, outro querendo. Eu não sou banco, não sou hotel. Saiam! Só até a tempestade passar, Júlia implorou, abraçando Estela com raiva. Força! Por favor, minha filha está com febre. Era verdade. Estela havia começado a queimar durante a caminhada. O corpinho dela estava quente demais e ela tremia mesmo sob o sol forte. O homem olhou para a menina. Por um segundo pareceu hesitar, mas então sua expressão endureceu novamente. Não é problema meu. Saia da minha terra antes que eu solte os cachorros. Osvaldo deu um passo à frente, tentando controlar a raiva. Que tipo de pessoa recusa ajuda para uma criança doente? O tipo que foi roubado 3 vezes esse ano, o homem gritou. O tipo que cansou de ser bonzinho e se ferrar. Agora saiam, ou eu atiro. Para provar que estava falando sério, ele ergueu a espingarda. Eles não tiveram escolha. Recuaram, voltaram para a estrada e mal haviam caminhado 50 metros quando a tempestade começou. Não foi uma chuva comum. Foi um dilúvio. A água caía com uma violência assustadora, como se o céu tivesse se aberto. Em segundos, todos estavam encharcados até os ossos. O vento uivava, jogando galhos e folhas em todas as direções. Raios cortavam o céu com estrondos que faziam as crianças gritar de medo. Precisamos sair da estrada, Osvaldo gritou por cima do barulho da tempestade. O raio pode atingir a gente aqui. Eles correram para dentro da mata, procurando qualquer coisa que servisse de abrigo. Helena tropeçou numa raiz e caiu de cara no chão lamacento. Osvaldo ajudou a levantar, mas ela mal conseguia pisar na perna. Deixa eu carregar a senhora. Júlia tentou ajudar, mas ela mesma já carregava Estela, que queimava de febre e chorava desesperada. Ali, Davi, sempre observador, apontou para uma pequena caverna na encosta. Não era grande, mas seria suficiente. Eles se arrastaram para dentro. A caverna era úmida e escura, mas pelo menos os protegia da chuva e do vento. Todos desabaram no chão, ofegantes, encharcados, tremendo de frio. Estela não parava de chorar, sua testa queimava. Júlia a embalava, desesperada, sentindo a impotência tomar conta dela. Ela precisa de um médico, Helena disse o óbvio. Essa febre está muito alta. E onde vou achar médico? Júlia chorou. Não temos dinheiro, não sabemos onde estamos. Temos que esperar a tempestade passar, disse Osvaldo. Depois corremos para a cidade. Não pode estar muito longe. Mas a tempestade não passava. Horas se arrastaram. A noite caiu, e com ela veio um frio cruel. Eles se amontoaram uns nos outros, tentando dividir o calor corporal. Trovão, o burro, ficou na entrada da caverna, protegendo-os do vento como podia. Foi a noite mais longa de suas vidas. Estela delirava com a febre. Chamava pelo pai que abandonara. Chorava pedindo água, mas a água da tempestade não era segura para beber. Júlia segurava a filha contra o peito, rezando todas as orações que conhecia e algumas que inventou na hora. Por favor, Deus, ela sussurrava. Não leva minha filha. Leva tudo de mim, mas não ela. Por favor. Helena segurou a mão de Júlia no escuro. Ela vai ficar bem, disse, com uma convicção que não sentia.
Crianças são fortes, mais fortes que a gente imagina. E se ela não ficar? Júlia soluçou. E se eu perder minha filha porque fui fraca demais para dar uma vida decente a ela? Você não é fraca. A voz de Osvaldo cortou a escuridão. Você está aqui, lutando, mesmo quando tudo desmoronou. Isso não é fraqueza, Júlia. Isso é força bruta. É a maior força que existe. Davi se aconchegou do outro lado da mãe, assustado, mas tentando ser forte. Ele abraçou a irmãzinha também, como se seu amor pudesse curá-la. Estela, você tem que ficar boa, ele sussurrou. A gente ainda vai ter nossa casa de verdade. A mamãe prometeu, e a vovó Helena vai fazer biscoito para nós, e o vovô Osvaldo vai contar histórias. Mas você precisa ficar boa, tá? Estela não respondeu. Estava ardendo em febre, semi-inconsciente. A noite se arrastou infinitamente. A tempestade continuava. E na escuridão daquela caverna, 5 pessoas se agarraram umas às outras, se agarraram à esperança, se agarraram à vida. Quando o primeiro raio de sol finalmente atravessou as nuvens na manhã seguinte, Júlia olhou para a filha em seus braços e sentiu o coração parar. Estela estava completamente imóvel. Não chorava, não se mexia. Não, Júlia sussurrou, tocando o rosto da filha. Não, não, não. Helena se aproximou rapidamente, colocou a mão no pescoço da menina, procurando o pulso. Os segundos que se seguiram foram os mais longos da vida de Júlia. E então Helena sorriu, lágrimas de alívio correndo pelo rosto. Ela está viva, a febre baixou, ela está dormindo. Júlia desabou em soluços de alívio, abraçando a filha com força. Davi também chorou, dessa vez de felicidade. Osvaldo limpou os próprios olhos, fingindo que era a água da chuva. Eles haviam sobrevivido à noite, haviam sobrevivido à tempestade. Mas o verdadeiro teste estava apenas começando. Porque a 10 quilômetros dali, em um cartório da cidade, Rodrigo assinava os papéis da venda da casa dos pais. E no bolso levava algo que ele havia roubado deles antes de expulsá-los. A certidão de nascimento de Osvaldo, onde constava um segredo que mudaria tudo. Um segredo sobre uma herança que valia muito dinheiro, e que Rodrigo faria qualquer coisa para manter escondido. Levou mais 2 horas de caminhada até avistarem os primeiros sinais de civilização. Uma placa desbotada anunciava: Bem-vindos a Santa Teresa, população 8.500 habitantes. A cidade era pequena, das que tem uma praça central, uma igreja, um mercado e pouco mais. Mas para aquele grupo exausto, era como encontrar um oásis no deserto. Precisamos levar Estela a um posto de saúde, disse Helena. A febre baixou, mas ela precisa ser examinada. Pararam um senhor que varria a calçada em frente a uma padaria. Com licença, onde fica o posto de saúde? 3 ruas para baixo, vira à esquerda. Ele respondeu, olhando com curiosidade para aquele grupo estranho. 2 idosos, uma mulher jovem, 2 crianças e um burro. O posto de saúde era um prédio simples, mas limpo. A recepcionista, uma moça chamada Camila, arregalou os olhos quando os viu entrar, todos ainda com roupas úmidas e sujas de lama. Bom dia, vocês precisam de ajuda? Minha filha está doente, Júlia se aproximou. Ela teve febre alta a noite toda. Tá bom, acalma. Camila já pegava uma ficha. Vocês têm cartão do SUS? Júlia entregou os documentos que conseguira salvar. Camila digitou no computador e franziu a testa. Vocês não são daqui, né? Tem que fazer um cadastro novo. Demora uns dias. Dias? Júlia sentiu o desespero. Minha filha pode não ter dias. Nesse momento, uma médica saiu de uma das salas. Era uma mulher na casa dos 40 anos, cabelos presos num coque, jaleco impecável. Ela ouviu a discussão e se aproximou. O que está acontecendo aqui? Doutora Letícia, Camila começou a explicar. É que eles não são cadastrados. Tragam a criança aqui, Letícia cortou, ignorando o protocolo. Agora. Júlia entrou com Estela no consultório. Helena e Osvaldo ficaram na sala de espera com Davi, todos nervosos. Quanto tempo acha que vai demorar? Davi perguntou baixinho. O tempo que precisar, Osvaldo segurou a mão do menino. Mas sua irmã vai ficar bem, essa médica parece boa.
Davi se aninhou ao lado de Osvaldo. Era incrível como, em poucos dias, aquele senhor que era um estranho se tornara sua referência de segurança. Osvaldo também sentiu algo se mover dentro dele. Havia encontrado na estrada algo que os próprios filhos haviam tirado dele, um propósito. Alguém que precisava dele. Depois de 40 minutos, Júlia saiu com Estela. A menina estava com um sorriso tímido no rosto e um pirulito na mão. E então? Helena levantou-se rapidamente. É uma virose, Júlia explicou aliviada. A doutora disse que com repouso e hidratação ela melhora em alguns dias. Deu alguns remédios. Quanto ficou a consulta? Osvaldo perguntou, já fazendo contas mentais do pouco dinheiro que tinham. A doutora não cobrou, Júlia tinha lágrimas nos olhos. Ela perguntou o que tinha acontecido e eu contei tudo. Ela deu os remédios de graça, da amostra grátis que ela tinha. Naquele momento, a doutora Letícia saiu do consultório. Vocês precisam de um lugar para ficar. Não foi uma pergunta, foi uma afirmação. Conheço uma pensão aqui perto. A dona Miriam é gente boa. Vai deixar vocês ficarem alguns dias enquanto se organizam. Nós não temos dinheiro, Júlia confessou envergonhada. Eu converso com ela. Letícia pegou papel e anotou um endereço. Vão até lá e digam que eu mandei. E amanhã voltem aqui. Vou ver o que posso fazer para ajudar vocês. Era difícil acreditar. Depois de tanto abandono, tanta crueldade, encontrar alguém genuinamente disposto a ajudar sem pedir nada em troca parecia surreal. Por que está fazendo isso pela gente? Osvaldo perguntou, a voz embargada. Letícia sorriu tristemente. Porque eu sei como é estar perdida e ter alguém te estender a mão. Alguém fez isso por mim uma vez. Agora é minha vez de fazer pelos outros. A pensão de Dona Miriam ficava numa rua tranquila, perto da praça. Era uma casa antiga, de 2 andares, com varanda florida e paredes cor-de-rosa desbotado. Dona Miriam era uma senhora na casa dos 60 anos, redonda como uma bola, com um sorriso largo e olhos espertos. Então vocês são os protegidos da doutora Letícia? Ela os examinou de cima a baixo. Ela ligou aqui. Entrem, entrem. O quarto que ela ofereceu era pequeno, mas tinha 3 camas e um colchão no chão. Para quem havia dormido em galpão abandonado e caverna, era luxo puro. Vou fazer um caldo para vocês, disse Dona Miriam. Pelo jeito estão precisando. Enquanto ela descia para cozinhar, o grupo finalmente pôde respirar. Pela primeira vez em dias, estavam secos, seguros, com um teto sobre a cabeça. Júlia sentou-se numa das camas e simplesmente desabou em lágrimas. Não eram lágrimas de tristeza, eram lágrimas de alívio, de exaustão, de gratidão. Vai ficar tudo bem agora. Helena sentou-se ao lado dela, passando o braço em seus ombros. Encontramos pessoas boas. Vamos conseguir reconstruir. Mas como? Júlia enxugou os olhos. Não temos dinheiro, não temos nada. Como vamos pagar por esse quarto? Como vou sustentar meus filhos? A gente vai achar trabalho, disse Osvaldo com determinação. Eu ainda posso trabalhar. Helena também. E você é jovem, tem muito a oferecer. Juntos, a gente vai encontrar um jeito. Foi nesse momento que Dona Miriam voltou com uma bandeja cheia de pão, manteiga e um caldo de galinha fumegante. Comam, ela ordenou. E amanhã vamos ver sobre trabalho. Conheço gente na cidade. Sempre tem quem precisa de ajuda. Eles comeram como se não houvesse amanhã. Era a primeira refeição decente em dias. Davi e Estela devoraram o pão com uma urgência que partia o coração. Helena e Osvaldo comeram devagar, saboreando cada garfada como se fosse a última. Depois da refeição, as crianças desabaram no sono. Júlia também caiu numa sonolência profunda. Mas Osvaldo e Helena ficaram acordados, sentados na varanda do quarto, olhando a rua tranquila lá fora. Será que os nossos filhos pensam em nós? Helena perguntou baixinho. Será que sentem algum remorso? Não sei, Osvaldo suspirou. E sabe de uma coisa? Não sei se importa mais. Como assim? A gente passou a vida inteira vivendo para eles, ele explicou. Cada decisão que tomamos foi pensando no bem deles, e no final não significou nada. Mas aqui, nesse quarto, tem 2 crianças que não são nosso sangue, mas que nos olham como se fossem um mundo delas. Tem uma mulher que não tem nada a ver conosco, mas que luta lado a lado conosco.
Isso significa alguma coisa, Helena. Significa que família não é sangue, é escolha. Helena segurou a mão dele. Você está certo. A gente vai se reerguer, Osvaldo continuou. Não pelos nossos filhos, mas por nós, e por Júlia, Davi e Estela, porque agora eles são nossa família. Helena assentiu, lágrimas silenciosas escorrendo. Não eram lágrimas de tristeza, eram lágrimas de recomeço. Mas o que eles não sabiam é que a 300 quilômetros dali, Rodrigo acabara de descobrir algo nos papéis do pai. Algo sobre uma herança de um tio distante, que Osvaldo nem sabia que existia. Uma herança de 800 mil reais. E Rodrigo estava disposto a fazer qualquer coisa para que os pais nunca descobrissem esse dinheiro. A paz que Helena e Osvaldo sentiam naquele momento era temporária. A tempestade estava apenas começando. Os primeiros dias em Santa Teresa foram de adaptação. Dona Miriam, verdadeira à sua palavra, apresentou o grupo a várias pessoas da cidade que poderiam oferecer trabalho. Osvaldo conseguiu um emprego numa pequena oficina mecânica. O dono, seu Antônio, era um homem de poucas palavras, mas bom coração. Quando Osvaldo admitiu que não sabia muito de carros, Antônio respondeu: "Mas você sabe trabalhar duro, é o que importa." O trabalho era pegar as peças mais pesadas, organizar ferramentas, limpar a oficina. Não pagava muito, R$ 50 por dia, mas era dinheiro honesto. Helena encontrou trabalho numa casa de família, cuidando de Dona Ângela, uma senhora de 85 anos que morava sozinha. A filha de Dona Ângela morava em outra cidade e pagava para alguém cuidar da mãe. Helena cozinhava, limpava, fazia companhia. Ganhava R$ 40 por dia. Júlia teve mais dificuldade. Com 2 crianças pequenas, ninguém queria contratá-la. Até que Dona Miriam sugeriu: "Por que você não cuida das crianças aqui na pensão enquanto as mães trabalham? Tem 3 hóspedes com crianças pequenas. Elas pagariam para ter alguém de confiança cuidando delas." Foi assim que Júlia se tornou babá da pensão. Cuidava de 5 crianças no total, incluindo Davi e Estela. Ganhava R$ 30 por dia. Não era muito. Somando os 3, dava R$ 120 por dia. Dona Miriam cobrava R$ 80 pelo quarto e comida para todos. Sobravam R$ 40 que eles guardavam religiosamente numa latinha de café escondida debaixo da cama. Se economizarmos direitinho, calculou Osvaldo numa noite, em 3 meses teremos dinheiro para alugar uma casa. Uma casa nossa? Davi perguntou, os olhos brilhando. Nossa, Osvaldo confirmou, bagunçando o cabelo do menino. De todos nós. Porque em algum momento, sem que ninguém oficializasse, eles se tornaram uma família. Osvaldo e Helena não eram apenas os velhinhos que ajudavam, eram vovô e vovó. Júlia não era apenas a moça que estava com eles, era como uma filha. E Davi e Estela tinham finalmente os avós que nunca tiveram. As semanas passaram. A rotina trouxe uma sensação de normalidade que há muito não sentiam. Osvaldo acordava às 6 horas, tomava café com Helena e seguia para a oficina. Helena ia para a casa de Dona Ângela. Júlia ficava com as crianças, inventando brincadeiras, contando histórias, ensinando Davi a ler melhor. À noite, jantavam juntos na varanda da pensão. Osvaldo contava histórias engraçadas da oficina. Helena falava sobre Dona Ângela, que era ranzinza, mas engraçada. Júlia compartilhava as travessuras das crianças. Hoje, o Davi ensinou a Estela a fazer uma pipa, ela contou rindo. E quando a pipa subiu, ela ficou tão feliz que saiu correndo atrás gritando "Voa, voa!", até esbarrar numa árvore. Todos riram. Era bom rir. Era bom sentir que a vida podia ser leve de novo. Mas uma noite, tudo mudou. Estava chovendo forte. Osvaldo voltava da oficina quando viu uma movimentação estranha perto da praça. Um carro com placa de outra cidade. 2 homens dentro, observando as pessoas que passavam. Osvaldo não deu muita atenção. Seguiu para a pensão, tomou banho, jantou. Mas algo naquela cena o incomodava. Havia algo familiar naquele carro, nas silhuetas dentro dele. "Você está bem?", Helena perguntou, notando a expressão preocupada dele. "Estou.
Só cansado. Mas não era cansaço. Era pressentimento. No dia seguinte, Osvaldo estava organizando as ferramentas na oficina quando seu Antônio o chamou. Osvaldo, tem uns homens aí fora perguntando por você. O sangue de Osvaldo gelou. Ele foi até a porta e viu Rodrigo e Fábio, o genro, dentro do mesmo carro que ele tinha visto na praça no dia anterior. Pai, Rodrigo saiu do carro com um sorriso que não chegava aos olhos. Que felicidade encontrar você! Osvaldo não se moveu. O que você quer aqui, Rodrigo? Que jeito é esse de receber seu filho? Fábio também saiu do carro. Estávamos preocupados, procurando vocês por todo lugar. Preocupados? Osvaldo cuspiu a palavra. Vocês nos jogaram na rua como lixo e agora estão preocupados? Pai, foi um mal-entendido. Rodrigo se aproximou. A gente estava estressado, falou coisas que não devia. A Amanda está arrependida, chorando todo dia. Queremos que voltem para casa. Cada palavra que saía da boca de Rodrigo parecia ensaiada, falsa. Nós temos uma casa agora. Osvaldo cruzou os braços. E uma família. Não precisamos mais de vocês. O rosto de Rodrigo se endureceu por um segundo, mas ele rapidamente recompôs a máscara de filho arrependido. Pai, eu sei que magoamos muito vocês, mas somos sangue do sangue de verdade. Venham para casa, por favor. A resposta é não. Pelo menos conversem com a mãe, Rodrigo pediu. Insistiu. Onde ela está? Isso não é da sua conta. Rodrigo deu um passo ameaçador para frente. Eu sou seu filho. Você não pode me negar o direito de ver minha mãe. Seu Antônio, que observava tudo da porta da oficina, se aproximou. O senhor está incomodando meu funcionário. Se não tem mais o que fazer aqui, sugiro que vá embora. Fábio olhou para Antônio com desprezo, mas Rodrigo o segurou pelo braço. Tudo bem, ele disse, voltando para o carro. Mas a gente não vai desistir, pai. A família é importante e tem assuntos a resolver. Assuntos a resolver. As palavras ecoaram na mente de Osvaldo enquanto o carro se afastava. Que assuntos? Por que, depois de semanas, eles vinham atrás agora? Osvaldo voltou para a pensão mais cedo naquela noite. Contou tudo para Helena e Júlia. A presença dos dois, as palavras estranhas, o jeito falso como Rodrigo se comportava. Eles querem alguma coisa, Helena disse, a voz tensa. Não é arrependimento, é interesse. Mas o quê? Osvaldo gesticulou frustrado. Não temos nada, eles já ficaram com a casa, com tudo. A gente precisa ter cuidado, disse Júlia. Se eles descobrirem onde a gente mora... Não precisou terminar a frase. Todos entenderam. Aquela paz frágil que haviam construído estava ameaçada. Vai nos comentários e escreve, família se escolhe, não se herda. Quero ver todo mundo comentando isso. Vamos mostrar que estamos juntos nessa história. Naquela noite, ninguém dormiu bem. Davi sentiu a tensão e ficou grudado em Osvaldo. Estela dormiu agarrada a Helena. Júlia ficou acordada, olhando pela janela, esperando ver aquele carro aparecer. Mas ele não apareceu, não naquela noite. Rodrigo e Fábio estavam no único hotel da cidade, planejando. Eles haviam descoberto sobre a herança através de um advogado que entrou em contato. Um tio distante de Osvaldo havia falecido, deixando uma fortuna. Mas para acessar o dinheiro, precisavam de Osvaldo, de sua assinatura, de seus documentos. Se ele não vier por bem, disse Fábio, acendendo um cigarro, vamos ter que forçar. Não podemos fazer nada ilegal, Rodrigo hesitou. Se der errado, você quer o dinheiro ou não? Fábio encarou. 800 mil reais, Rodrigo. Você realmente vai deixar seu pai ficar com isso, depois de você ter cuidado dele a vida toda? A lógica era distorcida, egoísta, cruel. Mas Rodrigo, cegado pela ganância, acenou com a cabeça. Vamos dar mais uma chance dele vir por bem, decidiu. Amanhã voltamos. E se ele recusar de novo, vamos ter que ser mais persuasivos. A tempestade estava se formando, e ninguém sairia ileso dela. Na manhã seguinte, Osvaldo decidiu ir até o cartório da cidade. Algo nas palavras de Rodrigo martelava em sua cabeça. Precisava descobrir o que estava acontecendo.
A escrevente do cartório, uma moça chamada Regina, o recebeu com simpatia. Bom dia. Como posso ajudar? Eu queria saber se... Osvaldo hesitou. Como explicar? Se chegou algum documento em meu nome. Alguma notificação. Regina digitou seu nome no sistema. Franziu a testa. Senhor Osvaldo Ferreira da Silva? Sim. Tem sim. Um aviso sobre inventário. Chegou há 3 semanas. Um escritório de advocacia de São Paulo tentou entrar em contato, mas o endereço que eles tinham está desativado. O coração de Osvaldo acelerou. Inventário de quem? De um senhor chamado... Ela verificou os papéis. Leonel Ferreira da Silva. Segundo consta aqui, ele era seu tio. Osvaldo sentou-se pesadamente. Tio Leonel? Ele nem sabia que o homem ainda estava vivo. Era o irmão mais velho de seu pai, que havia se mudado para São Paulo nos anos 60 e nunca mais voltou. Osvaldo o tinha visto talvez 3 vezes na vida inteira, sempre em funerais ou casamentos da família. Ele faleceu? Sim, senhor, há 4 meses. E deixou uma herança. Está tudo aqui nos papéis. Tem que entrar em contato com o escritório para começar o processo. Que tipo de herança? Regina verificou. Não posso dar detalhes sem autorização, mas é substancial. O senhor vai querer anotar o contato do advogado? Osvaldo saiu do cartório em choque. Uma herança? Seu tio? Um tio que ele mal conhecia, que sua família havia perdido contato há décadas. O deixou como herdeiro. E, de repente, tudo fez sentido. Rodrigo sabia. De alguma forma, ele descobriu sobre o dinheiro. E era por isso que tinha vindo atrás dos pais. Osvaldo foi direto para a casa de Dona Ângela, onde Helena trabalhava. Pediu licença para falar com ela. Quando contou tudo, Helena empalideceu. Quanto dinheiro é? Ela perguntou. Não sei, mas a moça disse que é substancial. Helena, e se for muito? E se for o suficiente para mudarmos de vida? E você acha que Rodrigo vai deixar? Helena colocou o dedo na ferida. Ele já nos tirou tudo. Você acha que ele vai deixar a gente ficar com essa herança? Osvaldo sentou-se, derrotado. Ela tinha razão. Rodrigo faria qualquer coisa para botar as mãos naquele dinheiro. A gente precisa entrar em contato com este advogado antes que Rodrigo faça alguma coisa, Helena decidiu. Hoje mesmo. Eles voltaram juntos para a pensão naquela tarde. Júlia estava na varanda com as crianças quando os viu chegar. Imediatamente percebeu que algo havia mudado. O que aconteceu? Osvaldo contou tudo. Sobre o tio, a herança, os papéis no cartório. Júlia escutou tudo em silêncio, processando. Isso é bom, não é? Ela perguntou hesitante. Vocês vão ter dinheiro para recomeçar de verdade. Se conseguirmos chegar até ele antes, Helena apontou. Naquela noite, usando o telefone de Dona Miriam, Osvaldo ligou para o escritório de advocacia em São Paulo. Uma secretária atendeu. Após ouvir que ele era Osvaldo Ferreira da Silva, ela imediatamente o transferiu para o Dr. Marcos, o advogado responsável pelo caso. Senhor Osvaldo! A voz do advogado era calorosa. Que alívio finalmente falar com o senhor! Estávamos tentando contato há meses. Desculpe, eu não estava no endereço antigo. O que está acontecendo? Seu tio Leonel faleceu e o deixou como único herdeiro de seus bens. Ele não tinha filhos, não tinha esposa. O senhor era o parente vivo mais próximo. Quanto estamos falando? Após os impostos e custos do inventário, estima-se que o senhor receberá aproximadamente R$ 800 mil, além de uma pequena casa que ele tinha no interior de São Paulo. Osvaldo teve que se apoiar na parede. R$ 800 mil. Era mais dinheiro do que ele tinha visto na vida inteira. Mas tem um problema, o advogado continuou. Alguém está tentando contestar a herança. Quem? Um homem chamado Rodrigo Ferreira da Silva. Ele se apresentou como seu filho e alega que o senhor está incapacitado mentalmente, que sofre de demência avançada e não pode tomar decisões sobre a herança. Ele tem até um documento médico falso que ele tentou apresentar. A raiva subiu como bile na garganta de Osvaldo. Aquele desgraçado! Senhor Osvaldo, eu preciso vê-lo pessoalmente. Preciso atestar que o senhor está em plenas faculdades mentais. E precisamos fazer isso o quanto antes, porque se o juiz aceitar a alegação dele, a herança pode ficar bloqueada por anos em processos legais. Eu posso ir a São Paulo. Quando?
Quanto antes, melhor. Amanhã? Amanhã, Osvaldo confirmou. Quando desligou o telefone, as mãos tremiam. Helena segurou seus ombros. Nós vamos resolver isso, ela disse com firmeza, e vamos fazer Rodrigo pagar por tudo que fez. Mas a passagem de ônibus para São Paulo, Osvaldo fez as contas, vai custar quase tudo que economizamos. Vale a pena, Júlia interveio. Isso é o futuro de vocês, de todos nós. A gente se vira com o resto. Na manhã seguinte, Osvaldo e Helena subiram no ônibus para São Paulo. Júlia ficou em Santa Teresa com as crianças, orando para que tudo desse certo. O que eles não sabiam é que Rodrigo os tinha visto entrando na rodoviária e os seguiria. O ônibus mal havia saído da cidade quando o carro de Rodrigo e Fábio apareceu logo atrás. Eles estão indo para São Paulo, Fábio observou, para falar com o advogado. Não podemos deixar, Rodrigo apertou o volante com força. Se o advogado atestar que meu pai está lúcido, perdemos tudo. Então, o que vamos fazer? Rodrigo olhou para a estrada à frente, para o ônibus que carregava seus pais, e uma ideia terrível começou a se formar em sua mente. Vamos dar um jeito de eles não chegarem lá. Fábio encarou. Você está falando sério? Estou falando de 800 mil reais. R$ 1.000, Rodrigo disse friamente. Você está dentro ou está fora? Na parte de trás do ônibus, Osvaldo segurava a mão de Helena, sem fazer ideia do perigo que se aproximava, sem saber que o próprio filho estava planejando algo impensável. A estrada se estendia à frente, longa, perigosa e muito, muito incerta. O ônibus fez uma parada num posto de gasolina a meio caminho de São Paulo. Osvaldo e Helena desceram para esticar as pernas. O sol estava no ponto mais alto, queimando sem piedade. Vou comprar uma água, disse Helena. Você quer? Quero sim. Osvaldo deu alguns reais para ela. Enquanto Helena entrava na loja de conveniência, Osvaldo ficou do lado de fora observando o movimento. Foi quando viu o carro, o mesmo carro de ontem, estacionado num canto do posto, meio escondido. E dentro dele, Rodrigo e Fábio. O sangue de Osvaldo gelou. Eles estavam sendo seguidos. Quando Helena voltou, ele a puxou para trás do ônibus, longe da visão do carro. Eles estão aqui, sussurrou. Rodrigo e Fábio nos seguiram. Helena empalideceu. O que eles querem? Impedir que cheguemos em São Paulo. Impedir que eu fale com o advogado. Mas o que podemos fazer? Osvaldo pensou rápido. O ônibus sairia em 5 minutos. Se entrassem de novo, Rodrigo continuaria seguindo. E quem sabe o que ele faria quando chegassem em São Paulo, numa cidade grande onde seria fácil se perder, onde seria fácil acontecer um acidente. A gente não volta para o ônibus, Osvaldo decidiu. Como assim? Eles estão esperando a gente voltar. Se não voltarmos, se pegarmos outro transporte, eles vão perder nosso rastro. Era arriscado. Significava gastar mais dinheiro que não tinham. Mas era a única opção. Osvaldo foi até o motorista do ônibus e pediu para pegar as mochilas deles do bagageiro. O motorista resmungou, mas entregou. Vocês não vão voltar? Mudança de planos, Osvaldo explicou vagamente. Eles saíram do posto pela parte de trás, onde a mata fechada oferecia cobertura. Caminharam rápido, Helena mancando, mas aguentando firme. Quando olharam para trás, viram o ônibus partindo. E viram Rodrigo sair correndo do carro, olhando desesperado para o ônibus que se afastava, procurando os pais pelas janelas. Eles não estão aí, Fábio gritou. Rodrigo olhou ao redor, furioso. Onde eles foram? Vasculhem o posto. Mas Osvaldo e Helena já estavam longe, escondidos na mata que margeava a rodovia. Esperaram ali por 20 minutos, até verem o carro de Rodrigo acelerar de volta para a estrada, provavelmente tentando alcançar o ônibus. E agora? Helena perguntou. Agora a gente acha outro jeito de chegar a São Paulo. Caminharam até a rodovia. Um caminhoneiro parou quando Osvaldo acenou. Para onde vocês vão? São Paulo. Eu vou até Campinas, posso dar carona até lá. Depois vocês pegam outro para SP. Era melhor que nada. Subiram na cabine do caminhão. O motorista, um senhor simpático chamado Valdeci, colocou uma música sertaneja no rádio e começou a dirigir. Vocês estão fugindo de alguém?
Ele perguntou de repente. Osvaldo e Helena se entreolharam. Valdeci riu. Trabalho com isso há 30 anos. Sei reconhecer gente fugindo quando vejo. Mas fiquem tranquilos, não vou perguntar nada. Só espero que vocês estejam fugindo de coisa ruim para algo melhor. Estamos, Helena disse suavemente. Estamos indo atrás do que é nosso por direito. Então, boa sorte, Valdeci assentiu. Chegaram a Campinas no final da tarde. Valdeci os deixou numa rodoviária. Eles compraram passagem para São Paulo com o pouco dinheiro que restava. Agora tinham apenas R$ 40. O ônibus para São Paulo saiu às 18 horas. Durante todo o trajeto, Osvaldo ficou olhando pela janela, esperando ver o carro de Rodrigo aparecer. Mas não apareceu. Tinham conseguido despistar o filho. Chegaram em São Paulo às 22 horas. A cidade era um monstro de luzes e barulho, completamente diferente da tranquilidade de Santa Teresa. Osvaldo pegou o papel com o endereço do escritório de advocacia. É muito longe para ir a pé, ele verificou no mapa. E não temos dinheiro para táxi. Vamos dormir na rodoviária e amanhã cedo vamos para lá, Helena sugeriu. Passaram a noite sentados num banco desconfortável da rodoviária, revezando para dormir. Osvaldo não conseguiu pregar o olho. Cada barulho o assustava. Cada pessoa que passava podia ser Rodrigo. Às 7 da manhã, pegaram um ônibus municipal, os últimos R$ 10 que tinham. O escritório do Dr. Marcos ficava numa avenida grande, num prédio comercial elegante. Quando entraram no lobby, se sentiram completamente deslocados, com suas roupas simples e mochilas velhas. Podemos ajudar? O segurança os abordou, desconfiado. Temos uma reunião com o Dr. Marcos. Osvaldo mostrou o papel com o endereço. O segurança verificou, fez uma ligação e acenou para que subissem. O escritório era no 12º andar. Quando as portas do elevador se abriram, foram recebidos por uma secretária elegante que os guiou até uma sala de reuniões. O Dr. Marcos era um homem na casa dos 50, cabelos grisalhos, terno impecável. Mas quando cumprimentou Osvaldo, seu aperto de mão foi caloroso e genuíno. Senhor Osvaldo, Dona Helena, que alívio vocês terem chegado. Sentem-se, por favor. Ele serviu café e água e então abriu uma pasta cheia de documentos. Vou ser direto, começou. Seu filho está tentando tomar controle da herança, alegando incapacidade mental do senhor. Ele já entrou com processo. Tem até laudos médicos, que, francamente, são obviamente falsos, mas podem atrasar tudo. Ele forjou documentos. Helena ficou chocada. Sim, mas o senhor está aqui, claramente lúcido e capaz. Vou preparar um contra-argumento imediato, mas preciso que o senhor passe por uma avaliação com um psiquiatra de confiança do tribunal, só para formalizar que não há nada de errado com sua capacidade mental. Eu faço. O que for necessário, Osvaldo disse com firmeza. Ótimo. Marquei para hoje à tarde. 2 horas. Será rápido. A avaliação foi no consultório de uma psiquiatra rigorosa, mas justa. Ela fez perguntas sobre memória, raciocínio, tomada de decisões. Osvaldo respondeu tudo claramente. Ao final, ela assinou um laudo. Senhor Osvaldo Ferreira da Silva apresenta plenas faculdades mentais. Não há indícios de demência, confusão mental ou qualquer impedimento para a tomada de decisões sobre seus bens. Com o laudo em mãos, Dr. Marcos sorriu. Pronto, agora seu filho não tem mais argumento. A herança é sua, senhor Osvaldo. Legalmente, indiscutivelmente sua. Osvaldo sentiu as lágrimas caírem. Helena o abraçou forte. Tinham conseguido. Contra todas as probabilidades, tinham conseguido. Vai levar algumas semanas para o inventário ser processado, Dr. Marcos explicou. Mas quando estiver tudo resolvido, o dinheiro será transferido para uma conta em seu nome. Quando saíram do escritório, o sol já se punha sobre São Paulo. Eles estavam exaustos, famintos, mas vitoriosos. A gente conseguiu, Helena sussurrou, ainda sem acreditar. Conseguimos, Osvaldo a puxou para um abraço. Mas enquanto comemoravam, não sabiam que 3 andares abaixo, no estacionamento do prédio, Rodrigo acabava de chegar. Ele havia descoberto onde eles estavam, e não aceitaria derrota. A verdadeira batalha estava apenas começando. Osvaldo e Helena decidiram passar a noite em São Paulo antes de voltar para Santa Teresa. Com o pouco dinheiro que restava, conseguiram um quarto simples num hotel barato perto da rodoviária.
Enquanto Helena tomava banho, Osvaldo ligou para Júlia usando o telefone público do hotel. Contou tudo, a fuga do posto, a avaliação psiquiátrica, a confirmação de que a herança era legitimamente deles. Eu sabia que vocês conseguiriam, Júlia chorou de felicidade do outro lado. As crianças vão ficar tão felizes. Quando vocês voltam? Amanhã de manhã. Diz para eles que trazemos boas notícias. Osvaldo, obrigada por tudo, por me acolherem quando eu não tinha ninguém. Você é família, Júlia, ele disse, a voz embargada. E família cuida de família. Depois da ligação, Osvaldo voltou para o quarto. Helena já estava deitada, mas acordada, olhando o teto. No que está pensando? Ele perguntou. Em como a vida dá voltas, ela respondeu. Há um mês, estávamos sendo jogados na rua pelos nossos próprios filhos. Hoje, temos uma chance de recomeçar. Temos Júlia, Davi, Estela, temos uma família de verdade. E teremos dinheiro para dar a eles o que merecem, Osvaldo completou. Júlia vai poder voltar a estudar se quiser. As crianças vão ter educação, saúde. Vamos comprar uma casa para todos nós. Helena sorriu. Uma casa com quintal grande, onde Davi possa jogar bola e Estela possa plantar flores. Com uma varanda onde a gente possa tomar café nas manhãs de domingo. Eles adormeceram sonhando com esse futuro. Um futuro que finalmente parecia possível. Mas 3 andares abaixo, no estacionamento escuro do prédio, Rodrigo acabava de chegar. Ele havia descoberto onde eles estavam e não aceitaria a derrota. A verdadeira batalha estava apenas começando. Rodrigo esperava dentro do carro. Ele havia seguido os pais até ali. Havia visto o prédio do advogado. Sabia que tinha perdido. O que vamos fazer agora? Fábio perguntou, nervoso. Eles têm o laudo. Você não pode contestar. Eu sei. Rodrigo apertou o volante com força. Mas tem outras formas. Que formas? Rodrigo ficou em silêncio. Na mente dele, pensamentos sombrios tomavam forma. Pensamentos sobre acidentes, sobre como pessoas idosas eram frágeis, sobre como seria conveniente se algo acontecesse antes que o inventário fosse finalizado. Fábio percebeu o rumo dos pensamentos do cunhado. Você não está pensando em... Não, Rodrigo, isso é loucura. É 800 mil reais, Rodrigo explodiu. Você tem ideia do que dá para fazer com esse dinheiro? Nós não vamos passar o resto da vida ralando enquanto meu pai vive como rei. Mas são seus pais, cara. Você não pode. Eles pararam de serem meus pais no momento em que decidiram ficar com o que é meu, Rodrigo justificou, a lógica completamente distorcida pela ganância. Eu criei eles na velhice, dei casa, comida, eles me devem. Você os expulsou de casa, Fábio lembrou, porque eram um peso. E agora, quando finalmente tem dinheiro envolvido, eles querem ficar com tudo? Não, não vou deixar. Fábio olhou para o cunhado e sentiu medo. Medo do que ele era capaz de fazer. Eu não vou fazer parte disso, disse, abrindo a porta do carro. Isso cruzou a linha. Me deixa voltar de ônibus para casa. Você é fraco. Rodrigo cuspiu as palavras. Sempre foi. Fábio desceu do carro e se afastou. Rodrigo ficou sozinho, olhando para o hotel, planejando. Na manhã seguinte, Osvaldo e Helena acordaram cedo. Tomaram um café rápido numa padaria e foram para a rodoviária. O ônibus para Santa Teresa sairia às 10 horas. Enquanto esperavam na plataforma, Helena sentiu um arrepio. Você sente como se estivéssemos sendo observados? Ela perguntou baixinho. Osvaldo olhou ao redor. A rodoviária estava cheia de gente. Impossível dizer se alguém os observava especificamente. Mas ele também sentia. Aquela sensação incômoda de olhos nas costas. Vamos entrar logo no ônibus, ele decidiu. Subiram e escolheram lugares no fundo, perto da saída de emergência. Osvaldo colocou a mochila no colo, segurando os documentos importantes que o Dr. Marcos lhe dera. O ônibus começou a encher. Passageiros subiam, acomodavam bagagens, reclamavam do calor. Foi quando Osvaldo o viu, Rodrigo, subindo no ônibus. O sangue dele gelou. Helena, ele está aqui. Rodrigo caminhou pelo corredor procurando. Quando seus olhos encontraram os dos pais no fundo, ele sorriu. Não foi um sorriso de filho, foi um sorriso predador.
Pai, mãe. Ele sentou-se no banco à frente deles, virando-se para encará-los. Não é coincidência, Osvaldo disse firmemente. Você nos seguiu. Eu só quero conversar, Rodrigo. Abriu as mãos em gesto de paz. Só conversar. Sobre a herança. Não tem nada para conversar. A herança é minha, legalmente confirmada. Você tentou me roubar e não conseguiu. O rosto de Rodrigo se contorceu. Roubar? Eu? Você me deve essa herança, pai. Eu cuidei de você. Você me jogou na rua. Osvaldo levantou a voz, fazendo outros passageiros olharem. Junto com sua mãe, nos tratou como lixo. Porque vocês são um peso. Rodrigo também gritou, esquecendo-se de disfarçar. Sempre foram. E agora, quando finalmente tem dinheiro envolvido, querem ficar com tudo. Esse dinheiro é meu por direito. Você não tem direito algum. Helena interveio, a voz firme. E nunca mais se aproxime de nós. Rodrigo olhou de um para o outro. E então, com frieza nos olhos, disse: Vocês vão se arrepender disso. Ele levantou-se e desceu do ônibus antes que partisse. Mas o olhar que lançou para trás era de pura ameaça. Durante toda a viagem de volta, Osvaldo e Helena ficaram tensos. Mas nada aconteceu. O ônibus chegou tranquilamente a Santa Teresa no fim da tarde. Júlia os esperava na rodoviária com as crianças. Quando Davi e Estela viram os avós, correram para abraçá-los. Vovô! Vovó! Davi pulou no pescoço de Osvaldo. Conseguiram? Júlia perguntou ansiosa. Conseguimos. Osvaldo confirmou, abraçando toda a família improvisada. Está tudo resolvido. Naquela noite, na pensão, eles contaram tudo para Dona Miriam. A senhoria ficou tão feliz que preparou um jantar especial para comemorar. Vocês merecem, ela disse, servindo a comida, depois de tudo o que passaram. Mas enquanto comemoravam, ninguém sabia que Rodrigo já estava de volta a Santa Teresa, e não vinha sozinho. Havia convencido Amanda e mais 2 amigos a acompanhá-lo. Ele não desistiria, não importava o que custasse. A guerra pela herança estava apenas começando. E o pior ainda estava por vir. 3 dias depois da volta de São Paulo, tudo parecia finalmente se acalmar. Osvaldo voltou ao trabalho na oficina, Helena continuou cuidando de Dona Ângela e Júlia seguiu com as crianças. A rotina trouxe uma sensação de normalidade. Mas na tarde de sexta-feira, tudo mudou. Osvaldo estava saindo da oficina quando um carro freou bruscamente ao seu lado. Rodrigo, Amanda e 2 homens grandes saíram. Antes que ele pudesse reagir, um deles o agarrou. Pai, só queremos conversar, Rodrigo disse, mas o tom era ameaçador. Me solta! Osvaldo se debateu. Seu Antônio saiu correndo da oficina. Ei, soltem meu funcionário! O outro homem bloqueou Antônio. Não se meta nisso, velho. Vou chamar a polícia! Antônio gritou, correndo de volta para dentro. Rodrigo percebeu que tinha pouco tempo. Pai, escuta. Você vai assinar uma procuração me dando direito sobre 70% da herança. Você fica com 30%, a gente fica com o resto. É justo? Justo? Osvaldo cuspiu. Você é louco. Não vou assinar nada. Vai sim. Amanda se aproximou, com papéis na mão. Ou a gente conta para todo mundo sobre aquela história. Você sabe qual? Osvaldo arregalou os olhos. Que história? Do que você está falando? Sobre aquele acidente quando eu tinha 15 anos, Amanda disse, mentindo descaradamente. Quando você me bateu e quebrou meu braço. Eu fui ao hospital, tem registros. Posso facilmente alegar que você foi abusivo, violento. Vou destruir sua reputação. Era tudo mentira. Ela nunca havia quebrado o braço. Mas Osvaldo percebeu a profundidade da maldade dos próprios filhos. Eles estavam dispostos a mentir, a destruir sua imagem, por dinheiro. Nesse momento, sirenes cortaram o ar. Seu Antônio tinha sido rápido. 2 policiais chegaram, descendo da viatura com mãos nas armas. O que está acontecendo aqui? Os homens que seguravam Osvaldo o soltaram imediatamente. Rodrigo tentou sorrir. Nada, oficial, só uma conversa em família. Não parecia conversa. O policial mais velho olhou para Osvaldo. O senhor está bem? Eles tentaram me forçar a assinar papéis, Osvaldo denunciou.
Meu filho e minha filha estão tentando roubar minha herança. É mentira! Amanda gritou. Ele está senil, não sabe o que fala. Eu tenho laudos médicos provando que estou em perfeitas condições mentais, Osvaldo rebateu. E testemunhas de que eles me ameaçaram. Seu Antônio se aproximou. Eu vi tudo. Eles agarraram ele à força, ameaçaram. Tenho câmeras de segurança que gravaram. Os policiais pediram para ver as câmeras. As imagens eram claras. Rodrigo e os outros agarrando Osvaldo, ameaçando. Vocês têm que vir conosco para a delegacia, o policial anunciou. Isso é ridículo, Rodrigo protestou. Sou filho dele, não podem me prender por falar com meu pai. Podem quando há ameaça e tentativa de coação, o policial o algemou. Amanda também foi algemada, chorando e gritando que era injustiça. Os 2 homens que os acompanhavam também foram detidos. Na delegacia, o delegado ouviu o caso com atenção. Osvaldo apresentou todos os documentos, os papéis da herança, o laudo psiquiátrico, as tentativas anteriores de Rodrigo de contestar ilegalmente. Isso é um caso claro de tentativa de apropriação indébita e coação, o delegado declarou. Vou encaminhar para o juiz. Rodrigo e Amanda passaram a noite na cadeia. No dia seguinte, foram soltos, mas com medida protetiva. Não podiam se aproximar de Osvaldo e Helena a menos de 200 metros. Quando Osvaldo voltou para a pensão naquela noite, estava exausto física e emocionalmente. Helena, Júlia e as crianças o esperavam ansiosas. O que aconteceu? Ele contou tudo. As ameaças, a polícia, a prisão. Quando terminou, Davi abraçou as pernas dele com força. Eles não vão levar o vovô, né? Não, meu filho. Osvaldo o pegou no colo. Ninguém vai me levar de vocês. Júlia tinha lágrimas nos olhos. Que tipo de filho faz isso? Com os próprios pais? O tipo que nunca aprendeu o que é amor de verdade, Helena respondeu, triste, mas firme. Mas não importa mais. Eles não fazem mais parte da nossa vida. 2 semanas depois, o Dr. Marcos ligou com a notícia final. O inventário estava completo. O dinheiro seria transferido em 3 dias úteis. Quando os R$800 mil caíram na conta, Osvaldo sentou-se na cama e apenas olhou o extrato sem acreditar. Depois de uma vida inteira de trabalho duro, de perrengue, de luta, finalmente tinha recursos para viver dignamente. Mas ele não pensou em si primeiro. A gente precisa fazer isso direito, disse para Helena e Júlia. Esse dinheiro é para todos nós. A primeira coisa que fizeram foi comprar uma casa. Não muito grande, mas confortável. 3 quartos, sala espaçosa, quintal com árvores frutíferas. 1 quarto para Osvaldo e Helena, 1 para Júlia, 1 para as crianças. Júlia chorou quando viu a casa. É de verdade, é nossa. É nossa, Helena confirmou abraçando-a. Osvaldo usou parte do dinheiro para abrir uma pequena oficina mecânica própria. Seu Antônio seria seu sócio. Helena não precisava mais trabalhar, mas decidiu continuar visitando Dona Ângela, não por dinheiro, mas porque se afeiçoara à senhora. Júlia voltou a estudar. Fez um curso técnico em administração. Osvaldo pagou tudo. Dentro de 1 ano, ela seria a gerente da oficina. Davi e Estela foram matriculados numa escola boa. Tinham uniforme novo, material completo, lanche todos os dias. Osvaldo os levava pela manhã e buscava à tarde, sempre com aquele sorriso orgulhoso de avô. À noite, todos jantavam juntos na mesa grande da cozinha. Conversavam sobre o dia, riam, faziam planos. Amanhã a Estela tem apresentação na escola, Júlia lembrou. Ela vai cantar. Nós vamos estar lá, Helena prometeu, na primeira fila. Estela sorriu orgulhosa. Davi puxou a manga do avô. Vovô, quando eu crescer, posso trabalhar com o senhor na oficina? Pode sim, Osvaldo bagunçou o cabelo dele. Mas primeiro você estuda bastante, tá? Para ser ainda melhor que o vovô. Eram pequenos momentos, momentos simples, mas eram tudo. Um dia, 6 meses depois, Osvaldo recebeu uma carta. Era de Rodrigo, pedindo perdão, dizendo que estava arrependido, que queria uma chance de recomeçar. Osvaldo leu a carta 2 vezes. Então, calmamente, rasgou em pedaços. Você não vai responder? Helena perguntou. Já respondi, ele disse. Passei a vida inteira dando chances. Agora escolho onde coloco meu amor. E escolho colocar em quem merece. Olhou pela janela. No quintal, Júlia empurrava Estela no balanço que ele havia construído. Davi jogava bola. Helena regava as flores.
Essa era sua família. A família que a vida o deu depois que o sangue o abandonou. A família que escolheu ficar quando tudo desmoronava. E era perfeita do jeito que era. E assim termina a história de Osvaldo, Helena, Júlia, Davi e Estela. Uma história sobre abandono, mas principalmente sobre recomeço. Sobre como as maiores famílias não são aquelas que o sangue determina, mas aquelas que o coração escolhe. Osvaldo e Helena perderam os filhos que criaram, mas ganharam uma filha que escolheu amá-los. Júlia perdeu tudo, mas encontrou quem a ajudasse a reconstruir. E as crianças que cresceram sem avós, finalmente tiveram os avós que mereciam. Se essa história tocou seu coração, deixe aqui embaixo nos comentários. Família se escolhe, não se herda. Quero ver essa caixa de comentários lotada. E se você ainda não é inscrito no canal, o que você está esperando? Clica naquele botão vermelho agora mesmo, porque toda semana eu trago histórias reais que vão mexer com suas emoções. Ativa o sininho para não perder nenhuma história. E se você conhece alguém que precisa ouvir uma mensagem de esperança hoje, compartilhe esse vídeo. Às vezes a pessoa está passando pelo momento mais difícil da vida dela e uma história como essa pode fazer toda a diferença. Qual foi a parte que mais te emocionou? Deixa nos comentários. Eu leio todos e adoro saber o que vocês acharam. E lembra, não importa o quão difícil está agora, sempre existe um recomeço possível. Sempre existe quem se importe. E sempre, sempre existe esperança. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço forte e que Deus abençoe cada um de vocês.